que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Com este hino inicial, começamos o culto virtual deste final de semana, desejando que o cuidado, a graça e o amor de Deus possam estar sobre cada um e cada uma. Acolhemos você que está nos assistindo nesse tempo da Quaresma, nesse tempo desafiador que experimentamos o cuidado, a graça de Deus, contamos com a sua providência e também com a fidelidade da sua promessa a se cumprir em nosso favor e também nosso benefício. Nós invocamos o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem celebramos esse culto, porque esse é o Deus que nos reúne, nos renova na fé, nos concede o seu cuidado e vem também ao nosso encontro. A palavra bíblica que quer nos conduzir nesse culto e também nessa semana, encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 28, uma palavra de Jesus que diz: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Que nós também possamos não só ouvir, mas praticar aquilo que Deus espera de nós e nos conduzir no caminho do Senhor. Na sequência, convidamos o Jorge Auler para nos conduzir em oração e na sequência ouviremos um hino. Quero agora convidá-los a curvarem as suas cabeças para nós termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado por mais esse dia, pelo novo dia que o Senhor nos oferece, que nós possamos viver de uma forma que agrade a Ti. Estamos também procurando orientação bíblica para vivermos esse dia, que nós possamos ouvir, entender, também praticar essa orientação no nosso dia a dia. Quero te agradecer, Senhor, também pelo momento que nós estamos vivendo, por ser um momento difícil, mas nós temos confiança na Tua palavra, na Tua orientação, certos da vitória que alcançamos procurando te seguir e servir. Abençoe as pessoas que estão trabalhando no enfrentamento da pandemia, aos médicos, aos enfermeiros, todas as pessoas que tratam desse assunto, as autoridades que possam ter sabedoria também a dar uma orientação correta, que nós possamos nos sentir seguros também para isso. Também ao pastor que irá trazer a palavra, abençoe, dê sabedoria e a nós entendimento, que nós possamos depois viver essa palavra no nosso dia a dia, que nós possamos ser pessoas melhores também procurando te seguir e servir. Abençoe a cada família, a cada membro da comunidade, da paróquia, pessoas que te buscam com o coração aberto, a fim de sempre receber orientação, procurar viver conforme tu nos ensinas. Te agradeço também por o Senhor ter nos sustentado,
o alimento nunca venha faltar em nossa mesa, que nós possamos também ser gratos a Ti por isso. E obrigado por esse domingo. Em nome de Jesus. Amém. Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Onde acharemos um Deus como Tu, que nos perdoa e nos dá o seu amor? Onde acharemos um Deus como Tu, que nos perdoa e nos dá o seu amor? Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo se Ele é por mim? O Senhor é a minha paz e a minha salvação, de quem terei medo se Ele é por mim? Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Bom dia a todos. Com grande alegria que recebemos a cada um, que todos possam estar felizes em estar participando desse culto online, possam estar buscando uma palavra de orientação e nós possamos trazer essa orientação também para a sua vida. A leitura bíblica é de João 3, 14 a 21. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Nessa época de pandemia, nós recebemos muitas orientações, normas de como devemos seguir, proceder. Mas nós precisamos receber essa orientação, mas também praticá-la, viver ela no nosso dia a dia. Assim também que você possa, com esse texto bíblico, refletir na sua vida, procurar tomar decisões corretas que possam ajudá-las a terem cada dia uma vida melhor na presença desse Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Iniciamos essa pregação a partir do texto bíblico de João, capítulo 3, versículos 14 a 21, onde temos uma conversa de Jesus com Nicodemos.
Jesus dizia para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Isso causou grande estranhamento para Nicodemos, porque ele se reconhecia como um homem religioso, líder fariseu, uma pessoa boa, honesta, amorosa, generosa, entre outras qualidades que ele reconhecia e podiam ser percebidas também com as pessoas de convivência e relações com ele. Nicodemos ficou espantado com essa orientação de Jesus, mas da mesma forma também nós precisamos encontrar e experimentar esse novo nascimento, que é um nascimento espiritual. Jesus estava explicando para esse líder o que ele precisava fazer para ter a salvação. Porque precisava mudar de vida, precisava recomeçar a vida com outros conceitos e valores sobre a sua bondade, sobre a sua capacidade de cumprir a lei de Deus, cumprir os ritos religiosos e a autocompreensão, o autoentendimento de reconhecer-se como uma pessoa boa. Mesmo assim, Nicodemos estava perdido, merecendo a condenação de Deus, assim como todos aqueles que não têm essa experiência do nascimento espiritual. Continua sendo importante no nosso tempo porque continuamos sendo desafiados e expostos a essa orientação desse nascimento espiritual também ao qual Nicodemos foi chamado e desafiado. O que é e como acontece o novo nascimento? É necessário crer em Jesus. Em segundo lugar, não achar que a nossa bondade, sabedoria ou alguma coisa tenha valor diante de Deus para que possamos acessar a salvação. Em terceiro lugar, precisamos nos arrepender e confessar o nosso pecado, reconhecendo a nossa culpa, porque não existe outra moeda de troca a não ser o sacrifício expiatório de Jesus. O fundamento do discurso sobre o novo nascimento consiste na insuficiência de uma crença baseada nos sinais externos. Jesus não podia confiar naqueles cuja a fé apenas se demonstrava de forma superficial. Não queremos ser hipócritas, ter apenas aparência cristã, mas devemos viver uma fé concreta, uma fé real, que se concretiza na demonstração do testemunho cristão no dia a dia. A vida espiritual não se transmite por um processo natural de genética ou alguma identificação ou alguma experiência carnal, mas é um conceito que surge a partir da nossa relação com Deus. Portanto, salvação e julgamento se encontram na pessoa de Jesus Cristo. A vinda de Jesus ao mundo consiste numa crise histórica da humanidade, obrigando as pessoas a tomar posição de virem para a luz ou permanecerem nas trevas. No versículo 18, nós encontramos a demonstração de que Jesus é esse divisor, pelo fato de ser o Salvador, mas também o juiz de todos os seres humanos, e que aparece repetidas vezes no Evangelho de João, em tantos outros textos bíblicos, essa palavra, esse cuidado e esse estímulo para vivermos a fé de forma concreta no dia a dia. O mundo natural, alienado e condenado, recebe no dom do amor de Deus a opção pela vida eterna, a opção pela salvação. Jesus explica a salvação desenvolvendo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, inserido dentro do texto que nós ouvimos a leitura, 6 estágios, 6 elementos progressivos que descrevem o processo de salvação. O primeiro é amor como força motriz, a força que conduz, a força que alimenta e nos leva a essa experiência de salvação. O segundo é que Deus é o propositor, é aquele que tem a iniciativa de nos dar a salvação pela sua própria vontade, como demonstração desse amor. O terceiro elemento é Jesus Cristo como o mediador, aquele que se entregou na cruz para ser o nosso Salvador, e ali expiando o nosso pecado e a nossa culpa, nos concedendo a reconciliação. O destinatário é o mundo. Em quinto lugar, nós sabemos que o beneficiário são aqueles que creem, porque apenas esses terão acesso à própria salvação por causa desse condicionamento que a salvação tem da necessidade da própria fé como resposta a esse amor de Deus.
E por último, nós temos a vida eterna como o galardão, que é a recompensa que Deus dá, a recuperação da eternidade na presença de Deus, como era no Jardim do Éden. Assim, olhando para o versículo 17, nós percebemos que ele traz muita clareza na vinda de Jesus, que ele veio para trazer a salvação, sem deixar de lado a questão do cuidado humano que nós também devemos ter no dia a dia. Nós somos chamados e desafiados para ter um relacionamento espiritual com Deus, mas estar comprometidos no dia a dia com as causas humanas, que também fazem parte do cuidado e do plano do bem-estar para o ser humano. Por outro lado, nós não podemos negar que Jesus julga e condena aqueles que amam mais o pecado do que a justiça de Deus, conforme descrito no versículo 19 do nosso texto. Jesus condena a hipocrisia dessas pessoas religiosas que cumprem a lei de Deus, mas esquecem do amor ao próximo, esquecem das coisas práticas no dia a dia e deixam de lado o testemunho. Bem, sabemos que o versículo 16 do nosso texto lido ele é considerado como um resumo bíblico do ensino cristão que contempla todo o plano de salvação de Deus para a humanidade. Poucas palavras descrevem o grande amor de Deus demonstrado na história da salvação em 4 pontos, e quero enumerá-los da seguinte forma. O primeiro, que Deus amou muito e a todos. Entregou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar e assim expiar o nosso sacrifício para a reconciliação com Deus de forma definitiva. Terceiro, a finalidade é que nós creiamos nele como Senhor e como Salvador. E quarto é que quem nele crê tem a vida eterna e nunca experimentará a morte eterna. Viver de acordo com a vontade de Deus é a garantia de que temos vida abundante e desfrutamos a vida eterna junto com Deus, apesar das lutas e dificuldades que enfrentamos no dia a dia e que podem estar à nossa frente. Para acertar o nosso relacionamento com Deus, temos de entender o seguinte. Primeiro, uma vida realizada e feliz começa quando convidamos Deus para fazer parte da nossa vida. Ele nos oferece uma vida que vale a pena viver, com propósito, amor, com paz, com segurança, com vida eterna. Segundo, o pecado separou a humanidade do Criador. Pecamos toda vez que não reconhecemos que Deus é Deus e não cumprimos com aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Não há dúvida de que todos nós somos pecadores, quer seja de forma consciente ou inconsciente, mas todos nós precisamos da graça de Deus. Terceiro lugar, Deus nos ama profundamente e deu seu Filho para que pudéssemos reconhecer o seu amor e também o seu plano. Deus em Cristo Jesus perdoa os nossos pecados e nos oferece a vida eterna e realização completa. Em quarto lugar, nós precisamos entregar a nossa vida ao cuidado e orientação de Cristo, porque este é o fato mais relevante e mais importante, a decisão mais significativa e importante de ser tomada na vida de cada um. Toda pessoa que conhece intelectualmente esses 3 passos, essas 3 verdades, certamente percebe que Jesus oferece a vida eterna, a vida plena, que o pecado separa o ser humano de Deus e que Deus nos ama profundamente, que deu seu Filho para morrer na cruz e assim nos dar a salvação. Fatalmente, aquele que reconhece esses 3 elementos, essas 3 considerações, experimentará a condição do arrependimento e a fé em Cristo Jesus e por isso reconhecerá que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Assim como também em Romanos capítulo 5, versículo 1, temos a palavra que diz: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter fé no Senhor Jesus significa confiar que Ele perdoa todos os nossos pecados e nos conduz a um relacionamento com Deus e para a eternidade, para o reino eterno, quando assim chamar a igreja para
cumprir também essa promessa feita já aos profetas e feita também no tempo de Jesus e para os cristãos do nosso tempo. Isso foi que Jesus realizou na cruz quando se entregou a sua vida para nos dar a salvação, quando lá morreu expiando o nosso pecado. Lá foi humilhado, lá foi levantado, como o texto de Moisés, o texto do Êxodo fala, a serpente levantada na estaca, para que nós pudéssemos ter a salvação e a vida eterna, e a condenação do pecado não tivesse mais efeito, não serve mais, não é mais sentença para o ser humano. Assim, nesse período da Quaresma, somos chamados a procurar a experiência com Deus, a nossa caminhada da fé, e ter esse novo nascimento que é proposto para Nicodemos e também todos nós, que precisamos experimentar, ter essa experiência de fé com Deus para realizarmos e cumprirmos aquilo que Deus espera nesse mundo, desenvolvendo o nosso testemunho cristão na demonstração do amor ao próximo, nas suas fragilidades e em tudo aquilo que envolve. Que Deus assim nos ajude. Amém. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. La, 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 la. La, 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 la. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Encaminhando-nos para o final do culto, temos o seguinte a comunicar: que os cultos presenciais e as programações das comunidades estão suspensas até o final desse mês, até o final do mês de março, devido aos decretos do Estado e do município e orientação também do nosso sínodo. Enquanto isso, realizamos culto virtual e pedimos que você se organize, que você reserve esse período para realizar culto doméstico. As contribuições e os dízimos podem ser encaminhados aos tesoureiros das comunidades e assim serão encaminhadas para o destino conforme as normas também da igreja.
Sem outros comunicados, queremos convidá-los para ter um momento de oração. Curve-se diante de Deus e oremos. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças porque nós podemos reconhecer que essa conversa, esse diálogo que Jesus realiza com Nicodemos, também é um diálogo realizado com nós, que precisamos a cada dia renovar a nossa relação espiritual contigo. Ajuda-nos e conceda-nos o teu cuidado na caminhada da fé. Que esse tempo da quaresma possa nos ajudar a reconciliarmos contigo e darmos testemunho cristão por onde nós andamos. Compromisso também com o amor ao nosso próximo em meio a essa pandemia que tem trazido tanta dificuldade, tanto sofrimento, tanto luto, dor. Enfim, Senhor, tem trazido tanta tristeza, tanta insegurança. E pedimos, Senhor, que Tu estejas concedendo o Teu cuidado, estendendo a Tua mão sobre o Teu povo, para que experimente, Senhor, a Tua graça e a manifestação do Teu poder. Abra as portas, abra os caminhos para que essa pandemia possa ser controlada. Também oramos pelas pessoas que estão frágeis, pessoas que estão enlutadas, pedindo que Tu concedas assim o Teu cuidado. Que as pessoas que têm razões de alegria e de louvor a Ti, que possam ser recebido também essas expressões na Tua presença, como gratidão por tudo aquilo que Tu tens concedido. Conduza-nos, Senhor, no Teu caminho. Por isso, juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda a sua mão para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos por você ter nos acompanhado nesse culto e também de todas as pessoas que nos ajudaram. E deixamos um hino final para você acompanhar. No próximo domingo, publicaremos um novo culto virtual e você e sua família são convidados a celebrar culto doméstico. Ao lado e por Ele auxílio.